Grande abraço para você que tá ligado aqui na Goal. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro, 15ª rodada encerrada. Você vai deixando seu like, se inscreve no canal aí, a gente bota como meta 70 likes para esse vídeo. Você vem chegando pra gente falar tudo da 15ª rodada, que já foi encerrada toda nesse fim de semana, jogos no sábado e no domingo. No Morumbi, o São Paulo bateu o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-0, foi a quarta vitória seguida do tricolor, que vai muito bem, e agora no G4. No Maracanã, Flamengo e Cuiabá empataram por 1-1. O Flamengo segue na liderança, mas agora perdeu a vantagem com o tropeço com o Cuiabá, que por outro lado tá 5 jogos sem vitória, mas nesses 5 jogos são 4 empates, então apesar dos tropeços vem sempre pontuando, né? No Alfredo Jaconi, Juventude fez 3-0 para cima do Juventude, do Grêmio. Juventude 3-0 no Grêmio. Juventude é o quarto melhor mandante do campeonato e o Grêmio só venceu um jogo dos últimos 9 no Brasileirão. No Castelão, Fortaleza venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. O Fortaleza é o terceiro melhor mandante do Campeonato Brasileiro e o Fluminense não vence há 11 jogos no Campeonato Brasileiro, já passando aí na mão de 3 técnicos, o Fernando Diniz, o Marcão e agora o Mano Menezes. Não consegue voltar a vencer o tricolor das Laranjeiras. Melhor pro Leão, que vence, é um dos melhores visitantes do campeonato e tá bem colocado na tabela. No Mineirão, o Cruzeiro meteu 3-0 para cima da equipe do Corinthians. O Cruzeiro, 100% de aproveitamento jogando em casa, só Cruzeiro e Bahia tem esse aproveitamento. Mais uma vez, uma grande exibição do Matheus Pereira, vitória pra lá de justa, um atropelo do Cruzeiro pra cima do Corinthians, que não ganha o jogo já. Na verdade, tem uma vitória nos últimos 9 jogos, né? No Beira-Rio, o Vasco da Gama venceu o Internacional pelo placar de 2-1. A primeira vitória do Vasco fora de casa. Na verdade, o Vasco não tinha ponto nenhum no Campeonato Brasileiro como visitante ainda. Consegue a primeira vitória, 2 vitórias seguidas do Vascão. E o Inter perde em casa. No Barradão, o Vitória venceu o Criciúma pelo placar de 2-1. O Vitória vai melhorando, consegue uma folga, até porque Fluminense, Grêmio, Corinthians, seus principais adversários, acabaram perdendo na rodada. Isso foi bom demais para o Leão de Salvador. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu o Bahia pelo placar de 2-0. Vitória fundamental para o Verdão, que nos últimos 9 jogos tem 7 vitórias. O Palmeiras rumando aí para a briga do campeonato mais uma vez, está 1 ponto atrás apenas do líder. O Bahia perdeu sua posição dentro do G4. No Antônio Ascioli, o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1. Vitória de virada. O Furacão mantendo a sua posição dentro do G6 do Brasileiro. E para fechar a noite, no Newton Santos, o Botafogo atropelou o Atlético Mineiro pelo placar de 3-0. O Botafogo é um dos melhores mandantes do campeonato, é a 5ª melhor campanha dentre os times jogando em casa. E o Atlético Mineiro só tem uma vitória nos últimos 7 jogos, vai aí caindo pelas tabelas dentro do Campeonato Brasileiro da Série A da temporada de 2024. Bora para a classificação então, que aponta o Flamengo na liderança com 31 pontos ganhos. Segundo colocado, o Botafogo tem 30. Terceiro lugar para o Palmeiras, também 30. O Flamengo empatou, permitindo a aproximação de Botafogo e Palmeiras. Os dois venceram na rodada. A diferença entre o Botafogo e Palmeiras se dá no saldo de gols. O Botafogo tem saldo 12, o Palmeiras tem saldo 11 e o Flamengo aí na liderança por 1 ponto apenas. Quarta colocação para o São Paulo, tem 27 pontos, finalmente ultrapassou o Bahia, ultrapassando aí pelo saldo de gols, saldo 8 contra saldo 5. São Paulo, portanto, fecha o G4. Quinto lugar para o Bahia, tem 27 pontos, perdendo para o São Paulo no saldo de gols. Sexto lugar, o Atlético Paranaense tem 25 até aqui, fechando a faixa de classificação para Libertadores da América. Sétimo lugar, o Cruzeiro, 23 pontos. Oitavo lugar, o Fortaleza, também tem 23 pontos. 2 que são dos melhores mandantes do campeonato. O melhor mandante é o Bahia, que em 7 jogos tem 7 vitórias. O Cruzeiro em 6 jogos tem 6 vitórias. E o Fortaleza também tem uma campanha muito boa, não é 100% em casa, só Bahia e Cruzeiro 100% jogando dentro dos seus domínios, mas o Fortaleza tem a terceira melhor campanha entre os mandantes, vai muito bem no campeonato. Nono lugar, o Red Bull Bragantino, tem 22 pontos. Décimo lugar, o Internacional, tá com 19. O Internacional, bom destacar, ele tem 2 jogos a menos do que a maioria, jogos adiados da época ainda que o campeonato
passou por esses jogos, passaram por adiamentos em virtude da grave crise humanitária que o Rio Grande do Sul passou. O Inter tem jogos aí devendo. 11º lugar, o Juventude, 19 pontos. 12º, o Atlético Mineiro tem 18, só uma vitória nos últimos 7 jogos. Fecha a faixa de classificação para a Sul-Americana. 13º lugar, o Vasco da Gama, tem 17. Segunda vitória seguida do Vascão. 14º lugar, o Criciúma tem 16. 15º, Vitória, com uma vitória importantíssima no fim de semana, chegando a 15 e abrindo vantagem para a zona do rebaixamento. 16º lugar, o Cuiabá tem 14 pontos. E aí a zona de rebaixamento, os 4 piores, o trio de grandões continua lá dentro. Corinthians é o 17º com 12 pontos. O Grêmio tem 11 pontos na 18ª posição. 19º lugar para o Atlético Goianiense, também com 11. Na lanterna, o Fluminense tem 7 pontos. O Flu que não vence um jogo há 11 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Grêmio, nas últimas 9 rodadas, só ganharam uma vez, então a situação desse trio é bem delicada, com o Atlético Goianiense, o Dragão, fazendo companhia para esses 3 dentro da zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos aos principais artilheiros, então, da Série A. O Pedro, do Flamengo, é o principal goleador com 7 gols, está isolado na liderança. Verratti, o argentino do Vasco da Gama, tem 6, também com 6 gols. O Lucero, do Fortaleza, o argentino. Fechando a lista, o Luciano, do São Paulo, com 6 gols. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Aproveitar para pedir desculpas pela voz, a rouquidão tá demais, mas deu para fazer o serviço. Deixa o seu like aí no nosso canal e um grande abraço e se inscreva também.